preparam para iniciar a vacinação infantil. E você vai ver também. Anvisa avalia a solicitação do Ministério da Saúde para autorização do uso no Brasil de autoteste para Covid. Levantamento aponta que a maioria das cidades brasileiras registra alta de casos gripais. A Rússia incluiu 2 importantes aliados de Alexei Navalny à lista de terroristas e extremistas. E ainda, em meio à onda de calor, cidade argentina é invadida por besouros. Você vai ver a partir de agora. Boa tarde, seja bem-vindo. Alguns estados já receberam as vacinas da Pfizer destinadas ao público infantil, enviadas pelo governo federal. Em São Paulo, um ato simbólico vacinou a primeira criança do Brasil, um indígena da etnia Chavante de 8 anos de idade. Os primeiros a receber as doses pediátricas da Pfizer foram Espírito Santo, Pará e Distrito Federal. Em outros estados, houve atraso na entrega de doses pela previsão do Ministério da Saúde. Acre, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Goiás, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. O voo com o primeiro lote de vacinas chegou ao Brasil nesta quinta. A informação inicial era de que, com exceção de São Paulo, em que o transporte seria via terrestre, todos os demais estados do país, mais o Distrito Federal, iam receber as doses por avião. Mas o Rio de Janeiro, que também receberia as vacinas por via aérea, teve uma mudança e as doses também foram por transporte terrestre. Na maioria dos postos de saúde do país, a campanha contra a Covid no público infantil deve começar na segunda-feira. Em São Paulo, a expectativa do governo do estado é a de vacinar 4.300.000 crianças no período de 3 semanas. A capacidade do estado é de imunizar 250.000 crianças por dia. O Ministério da Saúde anunciou a antecipação da chegada de mais 1.200.000 doses de vacinas pediátricas para o domingo agora. O segundo lote estava previsto para chegar na quinta-feira, dia 20. E vamos falar agora sobre como vai ser essa vacinação. O público infantil deve ser vacinado por grupos, de acordo com a faixa etária decrescente e com autorização dos pais. A campanha para o público de 5 a 11 anos de idade começa pelo grupo prioritário de crianças com comorbidades e deficiências. O Ministério da Saúde informou que vai ser necessária a autorização dos pais para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Ou a presença de pelo menos um deles no momento da aplicação. No caso dos responsáveis estarem presentes no ato da imunização, fica dispensada a apresentação do termo por escrito. A campanha para esse público deve respeitar o calendário de cada município, começando pelo grupo prioritário, como crianças com comorbidades e deficiências permanentes. Para isso, é importante que os pais procurem a recomendação prévia de um médico, antes da imunização. A Anvisa também estabeleceu algumas diretrizes para a vacinação de crianças. Uma delas prevê que a dose não deve ser administrada ao mesmo tempo que outras vacinas do calendário infantil, por precaução. A Agência de Vigilância Sanitária também recomenda um intervalo de 15 dias para a aplicação de um outro imunizante. O imunizante para crianças deve ser aplicado em 2 doses de 0,2 ml. O esquema vacinal para crianças vai ter intervalo de 8 semanas entre as doses. A vacina de uso pediátrico tem dosagem e composição diferentes da que é utilizada para os maiores de 12 anos. Além disso, a tampa do frasco é da cor laranja, para facilitar a identificação pelas equipes de vacinação e também pelos pais, mães e cuidadores que vão acompanhar as crianças para serem vacinadas. Por enquanto, o único imunizante aprovado pela Anvisa para aplicação nesse público é da farmacêutica Pfizer. A Anvisa avalia a solicitação do Ministério da Saúde para a autorização do uso no Brasil do autoteste para Covid. Atualmente, a indústria farmacêutica nacional tem capacidade para fabricar até 10 milhões de exames desse tipo por mês. O Ministério da Saúde afirmou que, se aprovado pela Anvisa, o autoteste rápido de antígeno para pessoas sintomáticas e assintomáticas teria foco na monitoração de situação epidemiológica e os esforços direcionados na contenção da pandemia no território nacional.
A pasta acredita que o autoteste é importante para a prevenção de novas infecções por Covid, já que possibilita o isolamento imediato em caso positivo de assintomáticos e para o direcionamento à busca por atendimento médico no caso positivo e sintomático. A ideia é que qualquer indivíduo sintomático ou assintomático, independentemente do seu estado vacinal ou idade, que tenha interesse, possa realizar a autotestagem quando achar necessário. Caso o resultado seja positivo, a pasta orienta que o farmacêutico que comercializa o teste recomende o isolamento imediatamente e a testagem das pessoas que moram junto do infectado, para que elas também sejam avaliadas. A pessoa ainda deve procurar uma unidade de saúde para que um profissional realize a confirmação do diagnóstico, faça a notificação às autoridades e receba as orientações necessárias. A Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial informou que, se aprovado pela Anvisa, a expectativa é que os primeiros autotestes para a Covid-19 estejam disponíveis no mercado em 2 meses. E vamos aos números da pandemia. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou quase 98 mil casos de Covid de um dia para o outro. A alta na média móvel de infecções vem sendo registrada desde o dia 30 de dezembro de 2021. Em 24 horas, o Brasil confirmou 174 novas mortes por Covid-19 no Brasil. Agora são 620.545 vítimas da doença desde o início da pandemia. Também foram confirmados mais 97.986 novos casos de infecção por coronavírus de um dia para o outro. Mais de 22.814.000 diagnósticos já foram confirmados para a doença. A média móvel de mortes está em 129 vítimas. A curva apresenta tendência de alta com variação de 20%. Está abaixo de 200 pelo 40º dia seguido, depois de 1 ano e meio acima do patamar. Já a média móvel de casos aponta 61.141 registros diários. O número também indica tendência de alta no país, com um aumento de 794%. E no mapa da evolução da doença por regiões, hoje 3 estados indicaram alta: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rondônia, São Paulo e Sergipe. Outros 5 estados estão em estabilidade e 9 unidades da federação apresentaram queda: Amapá, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Roraima. O Brasil já aplicou mais de 339.257.000 doses de vacinas contra a Covid. Vamos ao nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 161.885.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 75,89% da população, enquanto mais de 145.252.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 68% da população. E a dose de reforço, a dose adicional, já foi aplicada em mais de 32.119.000 pessoas, 15% dos brasileiros. Um levantamento apontou que a maioria das cidades brasileiras registrou alta de casos gripais. Além da influenza, o avanço da variante Ômicron provocaram um aumento da população pela procura por hospitais. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Municípios sinalizou que 94% das cidades brasileiras registraram um aumento de pessoas com síndrome gripal nas últimas semanas. Os dados foram levantados entre 10 e 13 de janeiro a partir da resposta de 1.800 prefeituras. O aumento de casos de Covid-19 em função do avanço da variante Ômicron e o surto de influenza no Brasil atingiram praticamente todas as regiões do país. Apesar do surto de H3N2 também ter causado um aumento de casos gripais, foi a nova variante da Covid que mais afetou as cidades brasileiras. Segundo a pesquisa, 83% dos municípios do país garantem que as contaminações por coronavírus cresceram nas últimas 3 semanas. Já sobre os casos de influenza, 61% afirmam que os contágios também aumentaram, enquanto 28% dizem que não houve variação.
A pesquisa mostra ainda que o aumento de casos de Covid-19 já impacta a rede de saúde de pelo menos 25% dos municípios brasileiros. Diante do aumento significativo dos casos de Covid nas últimas semanas, o INSS decidiu suspender as perícias para a revisão do auxílio-doença. Segundo a portaria publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, a suspensão é consequência do enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus. O pente fino do INSS começou a ser feito em 2019, mas foi suspenso durante a pandemia e retomado em meados de 2021. Em novembro, o INSS convocou 95 mil beneficiários do antigo auxílio-doença para que fossem reavaliados. O alvo do programa de reavaliação são os segurados que estão há mais de 6 meses sem passar por perícia médica e sem data definida para a suspensão do benefício. Os benefícios só podem ser suspensos ou cancelados depois de feita a reavaliação pelo INSS. Vale lembrar que os assegurados que são aposentados por invalidez e pessoas que recebem um amparo assistencial ao deficiente não passam por esta revisão. E as companhias aéreas também têm sofrido com a alta de casos de Covid, com aumento do número de pilotos e da tripulação infectados. Por isso, a Agência Nacional de Aviação Civil flexibilizou a regra de cancelamento de voos. A medida poderá sofrer alterações. Em meio à retomada do fluxo das operações aéreas, a Agência Nacional de Aviação Civil decidiu flexibilizar a regra de fiscalização da regularidade dos voos nacionais e internacionais. A decisão atinge diretamente os horários de pousos e decolagens, conhecidos como slots. A regra publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira ainda reduziu temporariamente de 80% para 70% a meta de regularidade em todos os aeroportos durante a temporada de verão deste ano. A decisão da agência foi tomada pela diretoria em reunião deliberativa eletrônica. De acordo com a ANAC, a medida poderá sofrer novas alterações. Uma das justificativas para as modificações foi a intensificação dos impactos da pandemia no setor aéreo. Tanto em voos nacionais quanto internacionais, o abono da penalidade por viagens canceladas continuará sendo aplicado. A companhia aérea que fizer uso de abono só poderá realizar novo pedido de slot cancelado após 30 dias da data da devolução, mediante avaliação de disponibilidade de infraestrutura aeroportuária. Cerca de 80 famílias de Ouro Preto, Minas Gerais, são retiradas de suas casas por causa do risco de novos deslizamentos de terra. Os bombeiros e a Defesa Civil trabalham na ação. Patrimônio Mundial da Humanidade, a cidade de Ouro Preto convive com áreas de risco e danos ao casarão histórico. Segundo os bombeiros, um estudo da Defesa Civil identificou uma área crítica, com risco de deslizamentos que podem atingir imóveis e foi indicada a remoção das famílias preventivamente. As pessoas retiradas de casa estão sendo encaminhadas para abrigos da prefeitura ou para a casa de parentes. Você vai ver depois do intervalo as imagens impressionantes de uma cidade argentina que foi invadida por milhares de besouros. É daqui a pouquinho, nós voltamos já. Estamos de volta, agora são 13 horas e 17 minutos no horário de Brasília. Milhares de besouros invadem cidade argentina em meio a uma onda de calor sem precedentes que atinge a região nesta semana. A Prefeitura de Santa Isabel, na província de La Pampa, ordenou apagar a iluminação pública para tentar se livrar dos insetos. Segundo relatos, os besouros, chamados de cascarudos, são inofensivos, mas voam descontroladamente e trombam contra o que estiver pelo caminho. Há registro de danos em propriedades públicas e privadas. O aeroporto de Hong Kong vai proibir a partir de domingo as escalas de passageiros de mais de 150 países. O objetivo é impedir a entrada do coronavírus no Centro Internacional de Negócios.
A suspensão permanece em vigor durante um mês e vai afetar todos os países classificados como de alto risco. Só poderão ingressar em Hong Kong passageiros vacinados e que passem por uma quarentena de 21 dias em um hotel. A proibição pode ter um impacto nos preparativos para os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, já que muitas delegações esportivas planejam fazer escala em Hong Kong para viajar para a capital chinesa. Os jogos começam no próximo dia 4 de fevereiro. Desde 8 de janeiro, Hong Kong já proibia a entrada em território de qualquer passageiro que tenha permanecido por mais de 2 horas nos últimos 21 dias em 8 países. Entre eles estão Austrália, Canadá, Estados Unidos e França. Assim como a China continental, Hong Kong é um dos últimos lugares do mundo a aderir à estratégia de Covid-0. A medida consiste em impedir a todo custo a propagação do coronavírus no território, seguindo uma política severa de isolamento dos doentes e de seus contatos. A Suprema Corte dos Estados Unidos bloqueou a decisão do presidente Joe Biden de impor a vacinação contra a Covid nas empresas com mais de 100 funcionários. A mais alta corte americana bloqueou a decisão do democrata de impor vacinação contra a Covid em empresas com mais de 100 funcionários. 6 magistrados conservadores votaram contra a iniciativa anunciada pelo presidente em setembro e 3 liberais a favor. A Casa Branca solicitou a vacinação ou testes de Covid semanais obrigatórios nas grandes empresas. Em um comunicado, Biden se disse decepcionado com o veredito. Por outro lado, os juízes da Suprema Corte validaram a obrigação de imunização em instituições sanitárias que dependam de fundos federais. A votação do tema foi mais apertada, com placar final de 5-4 pela vacinação dos funcionários públicos do setor. De acordo com o presidente, a decisão vai afetar cerca de 10 milhões de trabalhadores e vai salvar vidas. A vacinação contra a Covid polarizou a política dos Estados Unidos, país que tem cerca de 63% da população imunizada e lidera os rankings de mortes e contágios pela doença. Mais de 8 mil franceses foram às ruas de Paris em apoio à greve de professores contra a gestão da Covid-19 nas escolas. De acordo com o Ministério do Interior, cerca de 77 mil pessoas participaram de atos por todo o país. A França está entre as nações com mais dias de escolas abertas durante a pandemia. Desde o retorno às aulas em 3 de janeiro, o governo anunciou até 3 protocolos diferentes nos colégios, irritando professores e atraindo críticas da oposição. Desde o início da crise, os professores têm levado as escolas nos ombros. E hoje os ombros não aguentam mais, porque sempre temos protocolos em vigor, não antecipam os protocolos. Aprendemos sobre eles para o dia seguinte pela imprensa. Há também um método do ministro Blanquet que irrita, que cristaliza a raiva. Na segunda-feira, o primeiro-ministro Jean Castex anunciou o protocolo mais recente e um pouco mais flexível para acalmar a tensão. Mas os professores mantiveram a greve com o ministro da Educação Jean-Michel Blanquer na mira. No âmbito da educação nacional, ele é o ministro mais odiado, por unanimidade odiado pelos meus colegas. É extraordinário ter tal unanimidade contra si mesmo, e eu o parabenizo porque é uma grande conquista. O protocolo atual prevê que quando um caso positivo é detectado numa sala, o restante dos alunos deve realizar até 3 autotestes em casa para continuar frequentando a escola. A França vive um aumento de casos de Covid por conta da variante Ômicron. O número médio de infecções diárias nos últimos 7 dias foi superior a 287 mil, acima da média de quase 198 mil na semana anterior. O Comitê do Congresso, que investiga a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021, intimou gigantes da internet para pedir registros que detalhem o uso das redes sociais no ataque. Investigadores correm contra o tempo para concluir os trabalhos, de olho nas eleições de meio de mandato marcadas para novembro. YouTube, Facebook, Twitter e Reddit foram intimados a mostrar registros que detalham o uso das redes sociais no dia da invasão ao Capitólio. Nesta quinta-feira, o Comitê do Congresso, que deve estabelecer a responsabilidade de Donald Trump e apoiadores, confirmou o envio das intimações.
A convocação das gigantes de tecnologia vem após respostas insuficientes em pedidos anteriores de cooperação. Os investigadores estão especialmente interessados em 2 temas: como a difusão de informação falsa contribuiu para o ataque e que medidas as redes sociais tomaram, se é que tomaram, para evitar que as plataformas se tornassem centros de fomentação da radicalização. O Twitter interessa especialmente porque alguns usuários supostamente estiveram em contato por meio da rede social para planejar e executar o ataque ao Capitólio. Os parlamentares dizem que a plataforma foi notificada do risco de violência antes de 6 de janeiro. O YouTube está na mira do comitê devido aos vídeos que os manifestantes supostamente transmitiram ao vivo durante o ataque. O comitê quer a todo custo publicar suas conclusões antes das eleições de meio de mandato em novembro deste ano, porque se os democratas perderem o controle da Câmara, há o risco de os republicanos dissolverem a comissão. O primeiro-ministro de Portugal, socialista António Costa, quer governar sozinho se não alcançar a maioria absoluta nas eleições legislativas de 30 de janeiro. Foi o que o premier afirmou durante um debate contra o oponente de centro-direita, Rui Rio. Costa citou a possibilidade de buscar diferentes alianças parlamentares, dependendo de cada lei ou um acordo com o pequeno partido PAN a favor dos direitos humanos e contra os maus-tratos dos animais. Seu oponente Rui Rio se disse aberto a negociar com socialistas caso vença as eleições e assim evitar depender da extrema-direita para formar um governo estável. De acordo com 3 pesquisas publicadas quarta e quinta-feira, o Partido Socialista de Costa é o grande favorito nas eleições, mas, como em 2019, não obteria a maioria absoluta que deseja. O acordo de Costa desde 2015 com essas 2 formações de esquerda chegou ao fim quando retiraram seu apoio e bloquearam o projeto orçamentário de 2022. Para ultrapassar este obstáculo, o presidente da República, o conservador Marcelo Rebelo de Sousa, dissolveu o parlamento e convocou eleições antecipadas. Os 2 principais colaboradores do líder opositor russo Alexei Navalny foram incluídos na lista de terroristas e extremistas do Serviço Russo de Inteligência Financeira. Exilados no exterior, Ivan Yandanov e Leonid Volkov eram responsáveis pelo Fundo de Combate à Corrupção e pela rede regional da organização de Navalny. Em irônica mensagem publicada no Instagram, Yandanov, de 33 anos, dirigiu-se a Volkov, de 41, ao saber da decisão e disse: "Parabéns, irmão." As organizações às quais os 2 ativistas pertenciam foram proibidas pela justiça russa no ano passado sob a acusação de extremismo. A decisão levou ao exílio em massa de seus responsáveis. Praticamente todos que decidiram permanecer no país foram presos. Vítima de um envenenamento em agosto de 2020, pela qual responsabilizou o Kremlin, Navalny foi preso assim que voltou para a Rússia em janeiro de 2021, depois de meses de tratamento e recuperação na Alemanha. Agora, cumpre uma pena de 2 anos e meio por um caso de fraude. O líder de 45 anos também corre o risco de ser condenado por extremismo, podendo continuar muitos anos atrás das grades. Em dezembro passado, a emblemática ONG Memorial, pilar da defesa dos direitos humanos na Rússia, foi proibida no país. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Já já tem mais informações com a Juliana Dariva. Uma boa tarde para você e até mais.